Romanos 8, 31 a 39, né? E se você gosta de anotar títulos, né? Os títulos que eu trago, né, para essa mensagem é confiança e fé nas dificuldades, né? Por quê, irmãos? Porque todo ser humano sabe que a vida não é um mar de rosas. Que a vida não se constitui somente de dias alegres, ensolarados e serenos. Ele sabe que também existirão momentos de angústias, aflições e necessidade que podem representar as tempestades de dias negros difíceis que temos de atravessar. Na verdade, existe, né, irmãos, a tendência natural no ser humano de sempre olhar para a dificuldade. Porém, o cristão deve estar sempre motivado a encarar as dificuldades, mantendo os olhos fixos e a confiança em Deus, combatendo assim essa tendência natural da carne, porque se cultivada, poderá nos trazer inquietações para nossas vidas. Escrevendo para os irmãos em Roma, Paulo não nega a existência de problemas na vida do cristão. Ao contrário, ele usou parte de sua carta para advertir os cristãos de que os problemas viriam. Assim, ele colocou tudo numa ordem de prioridade, cuja obediência é fundamental para nos sentirmos seguros, mesmo em meio às tempestades e vendavais. No versículo 31, ele faz uma pergunta que por si só se constitui numa prova de fé. Ele diz o seguinte, ou ele pergunta, né? Isso se constitui numa prova de fé para podermos vencer os obstáculos e conseguirmos a vitória de que tanto desejamos, né? Então ele pergunta dizendo assim: o que nos resta dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele declara de maneira categórica que Deus está conosco. E se ele está conosco, nada nos poderá destruir. No Velho Testamento, o profeta Jeremias, ele faz uma declaração tremenda, mesmo em meio a uma forte tribulação. Jeremias 32, 17, ele diz o seguinte: Ah, Senhor, tu fizeste o céu e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Para ti, nada é impossível. Quando Jesus, ou quando Deus ordena, as coisas acontecem. Nada, absolutamente nada, pode impedir a sua vontade. E isso fica claro logo no início da Bíblia, Gênesis 1, 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Quando ele manda, imediatamente as coisas acontecem. No Salmo 33, verso 9, o salmista diz: porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Quando Abraão estava prestes a sacrificar seu filho Isaque, ele ouviu a voz de Deus: não lhe faça nenhum mal. O Senhor ficara satisfeito com sua prova de obediência e providenciou um cordeiro para o holocausto. Lição para nós, irmãos: o escape do Senhor chega no momento certo. Chega na hora certa. José, um dos filhos de Jacó, vendido como escravo pelos próprios irmãos, foi traído na casa de Potifar e também por seus colegas de prisão, mas Deus nunca o esqueceu. Nunca o abandonou. O Senhor o arrancou do calabouço e colocou no lugar de glória, no lugar de honra, como governador de todo o Egito, um dos mais poderosos reinos daquela época. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ele pode lhe dar a vitória.
sobre qualquer tipo de problema. Ainda que você esteja no fundo do poço, ele te tira de lá. O apóstolo Pedro escreveu o seguinte: coloque nas mãos de Deus qualquer preocupação, pois é ele quem cuida de vocês. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Foi essa mesma mão forte do Senhor que nos dias de Moisés providenciou no deserto maná, carne, água e também nuvem para proteger do calor e coluna de fogo para proteger do frio. E olha só, nos dias de Josué, Deus fez o sol e a lua pararem. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de um só homem. Ele pode ouvir a sua oração. Ele pode ouvir a minha oração, ele pode ouvir a nossa oração hoje e nos dar a vitória de que tanto precisamos. Agora, irmãos, os extremos devem ser evitados. Servir a Deus não é um mar de rosa, mas também não é só sofrimento. Não é só sofrimento e tribulações. Precisamos de sabedoria para entender isso. Quando lemos no versículo 32, ele não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Por trás dos sofrimentos, irmãos, e da tribulação, estão as bênçãos e as vitórias. Assim foi a vitória de Cristo e assim será a dos cristãos. Em Lucas 24, 26 está escrito: será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Alguém pode imaginar que é possível obter vitória deitado numa rede, tomando água de coco, falando para si mesmo: o negócio está feio, mas daqui a pouco melhora. Eu não vou entrar em tribulação. Como poderia ser assim se o próprio Cristo sofreu e pagou o preço? A palavra do Senhor diz: se morremos com ele viveremos. 2 Timóteo 2:11. E Colossenses 3:4 diz que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Então, irmão, as lutas, as adversidades, os problemas e as batalhas da vida não são para nos destruir, mas para nos levar à glória, para nos levar ao céu. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Todas as coisas e todos os inimigos que tentam nos derrubar, que tentam nos derrotar hoje, agiram da mesma forma com Jesus. O Salvador sofreu todo tipo de perseguição que sofremos hoje, mas com uma diferença: ele venceu a todos. Não perdeu uma batalha sequer. Mesmo tendo chegado a dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. A situação não era brincadeira, estava muito difícil, mas ele venceu. E nós podemos vencer também. E a aprovação serve também para que se valorize a vitória e se aprenda a depender de Deus. Portanto, reconheça que a luta não é nada, mas Deus é tudo. E tudo pode. O próprio Jesus disse: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tenham medo daquele que pode arruinar a alma e o corpo no inferno. Então, quais são, então, os inimigos que tentam nos derrotar? O primeiro dele é Satanás. O primeiro dele aparece no versículo 33. Quem acusará os escolhidos de Deus? É Deus quem torna justo. Apocalipse 12, 9 e 10 diz: esse grande dragão é a antiga serpente, é o chamado diabo ou Satanás. É aquele que seduz todos os habitantes da terra. O dragão foi expulso para a terra
e os anjos do dragão, foram expulsos com ele. Ouvi então uma voz forte no céu, proclamando: agora realizou-se a salvação, o poder e a realização do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Aqui está o nosso principal inimigo, o maior deles, Satanás. Irmãos, primeiro Deus nos dá a vitória no mundo espiritual e depois no campo material. A nossa maior vitória não é a abertura de uma porta de emprego, a cura de uma enfermidade ou a solução de um problema na família. Todas essas coisas são bênçãos nas nossas vidas. Mas, como vimos, a vitória mais abrangente é sobre Satanás, o inimigo da nossa alma. Satanás chegou diante de Deus para acusar Jó, um homem reto e íntegro, temente ao Senhor. Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e tudo a quanto tem? Estende a tua mão e toca em tudo que ele tem e verás se não blasfema de ti na tua face. Está em Jó 1, 10 a 11. Eis o acusador, sempre mentindo, sempre pronto a nos destruir e a nos tirar da presença de Deus. No entanto, o apóstolo Paulo escreveu: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Esse grande inimigo já foi derrotado, seus dias estão contados e ele sabe disso, ele quer levar o maior número de pessoas com ele para o abismo. Mas pelo poder do nome de Jesus, quando ele for a Deus para o acusar, o Senhor lhe dirá: está vendo esse servo aí que você está acusando? Ele é fiel, ele foi justificado pelo sangue do meu filho. Ele foi justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus, a marca de Cristo está sobre ele, você não pode acusá-lo de nada. Então, já vencemos a Satanás através do sangue de Jesus. O segundo inimigo é o pecado. Versículo 34. Quem nos condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem é que nos condena? Quem é que condena o homem? O pecado. Como uma pessoa é condenada espiritualmente? Através do pecado. Pecar significa distanciar-se, afastar-se de Deus. Há várias passagens bíblicas que falam sobre o assunto. Vimos isso na aula dominical hoje também, né? Quem vive na prática do pecado não herdará o reino de Deus. Quem morrer em pecado será condenado ao fogo eterno. Quem sente prazer no pecado será condenado para sempre, e isso é muito terrível. Talvez você escute, ou já escutou de alguém dizer: estou há muitos anos com uma enfermidade e há muito tempo atravessando um sério problema. Será que Jesus me perdoou mesmo? A resposta é: nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Nenhuma condenação há para quem não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O apóstolo João diz, 1 João 2,1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, você venceu o pecado quando entregou sua vida a Jesus. Não há nada que eu possa condenar. Essa é a nossa segunda grande vitória. Agora, claro, né, irmãos, isso não nos dá o direito de viver em pecado. Nós entendemos qual é o recado aqui, qual é a mensagem, né? Já vimos na aula dominical, né? Então, nem precisamos entrar em detalhes, né?
É possível que você tenha vivido até aqui, irmãos, imaginando só ter tido problemas e nenhuma vitória. Mas o Espírito Santo nos mostra agora que tantas vitórias existem na nossa vida. Tanta vitória que você nem consegue imaginar. São vitórias importantes e fundamentais sobre o diabo e o pecado, por exemplo. Romanos 8:2 diz: do mesmo modo, também o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, pois nem sabemos o que convém pedir, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Assim, temos a certeza que o Espírito Santo de Deus nos ajuda a superar qualquer dificuldade ou problema espiritual em nossa vida. Com o poder de Deus em sua vida, você já derrotou esses dois grandes inimigos e agora está livre. O terceiro inimigo são as lutas da vida. Elas tornam-se nossas inimigas e manifestam seu poder contra nós. Mas absolutamente nada poderá nos separar do amor de Cristo. Versículo 35. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Esses inimigos são menores do que os dois anteriores, mas muitas vezes o colocamos como os maiores. Romanos 5:3-5, o apóstolo Paulo diz: nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a fidelidade comprovada. A fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O apóstolo Tiago escreveu, Tiago 1:12, feliz o homem que suporta com paciência a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Você está passando por tribulações? Enfermidades, desemprego, bateu o carro, filho dando trabalho, problemas no casamento e etc. Olhe o exemplo de Paulo e diga, também me glorio nas tribulações. O prazer de Paulo não consistia em ficar encantado com as coisas dessa vida, tais como carro novo, casa nova, aprovação em um concurso público, cargo de chefia na empresa, salário dobrado e etc. Ele disse, sinto prazer nas tribulações. Procure enxergar quanta coisa boa você recebe de Deus quando está passando por tribulação. Não reclame. Elas não existem para te destruir, nem para roubar a sua fé, mas para fortalecer a sua vida. O salmista disse no Salmo 34:19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Espere mais um pouquinho. Confie no Senhor, que Ele lhe dará a vitória para a solução do seu problema. E sua vida cristã será ricamente abençoada. Quem nos separará do amor de Cristo? A angústia? A angústia é algo mais difícil que a tribulação. Uma pessoa angustiada por muito tempo pode entrar em depressão. E se isso acontecer, ela poderá ter doenças e sequelas sérias no seu organismo. A palavra do Senhor é um excelente remédio. Olha o que diz o salmista, Salmo 50:15. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então, leia a palavra de Deus, invoque o nome do Senhor, conte para ele a sua aflição. Ele tem poder para arrancar a angústia do seu coração e te dar a paz de que tanto você precisa. Busque isso na sua palavra, seja sincero com ele, abra o seu coração para ele, conte o seu problema, fale, ele já sabe, mas ele quer ouvir de você. Deus atende aqueles que chegam diante dele com o coração aquebrantado, irmão, arrependido. E quanto à perseguição, Jesus disse,
Nenhum empregado é maior do que seu patrão. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. O apóstolo Paulo escreveu 2 Coríntios 4:9. 2 Coríntios 4:9. Olha só o que ele escreveu. Somos perseguidos, mas não abandonados. Prostrados por terra, mas não aniquilados. Portanto, se você está sendo perseguido, fique tranquilo, porque você está no caminho certo, adorando a Deus em espírito e em verdade. E isso perturba o inimigo. Fique tranquilo, porque o Deus que você serve o amparará, porque é muito maior e infinitamente superior a essa perseguição. Não tema, não se assuste com esses inimigos. Ore por eles, porque a vitória está assegurada diante de Jesus. Graças a Deus. Ele disse: felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Vejamos agora a fome e a nudez. Embora nem todos tenham uma experiência que chegue a esse ponto, a maioria das pessoas conhece a luta pelas necessidades básicas, como comida e vestuário. Quantas vezes ficamos temidos pela situação? Despensa vazia, dinheiro curto, roupa velha, rasgada, sapato já quase furado ou furado. Aí começam as apreensões. Jesus, como vai ser? A coisa está ficando difícil. Parece que não tem saída. É o momento, então, de nos lembrarmos do que ele disse, lá em Mateus 6, 25 a 29. Por isso é que eles digo, não fiquem preocupados com a vida, com o que comer, nem o corpo com o que vestir, afinal a vida não vale mais do que a comida? E o corpo não vale mais do que a roupa? Então, irmãos, para que essa promessa se cumpra em nossa vida, precisamos tão somente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Se você coloca o reino de Deus em segundo lugar, em terceiro lugar em sua vida, não terá essas coisas como acréscimo. O salmista Davi disse: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o desamparado, o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. O perigo ou a espada? Paulo refere-se a perigo ou a espada nessa passagem com as situações que podem envolver ameaças maiores, inclusive risco de vida. Porém, a palavra de Deus assegura-nos de sua proteção. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Assim, irmãos, podemos dizer que nossa vitória está assegurada contra o diabo, o pecado e todas as adversidades da vida, inclusive sobre a morte. Não sei qual é o seu problema, mas sei que você tem problema porque todos nós temos. Não sei qual é a sua necessidade ou aquilo que está te perturbando. Todavia, o apóstolo Paulo concluiu dizendo, versículo 35. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos ama. Há um ditado que diz, não diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o seu problema que você tem um grande Deus. A palavra do Senhor diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus nos abençoe. Se você pode, quer ficar de pé, vamos orar ao Senhor.